hoje os escritores Marçal Aquino, Milton Ratum e o professor de literatura Gregório Dantas, que vai fazer a mediação. Eu vou participar aqui também, porque não vou resistir à tentação de fazer umas perguntas para esses nossos dois grandes escritores brasileiros, dois dos mais importantes da literatura contemporânea, que é uma honra receber aqui no Salão de Ideias da Bienal. Isso aqui é um bate-papo, a gente tem um tema de saída que a gente descreveu como uma discussão sobre a imagem do Brasil, da literatura brasileira fora do Brasil, daí o título da mesa, Brasil, Brasil, né? Brasil conhece Brasil com Z, pelo simples fato de que tanto o Milton quanto o Marçal são escritores com trânsito internacional, digamos assim, com obras publicadas fora do Brasil e com participação em eventos literários fora do Brasil, e podem dar um testemunho de como a obra deles e a obra de outros escritores brasileiros, contemporâneos ou não, essas obras são vistas por aí. Mas esse não é o tema único desse encontro. A gente pode conversar sobre vários assuntos relacionados às obras deles, que são obras grandes, ricas e já com bastante fortuna crítica, que é o termo um pouco pomposo que se usa para descrever os textos produzidos pela crítica literária, pelos jornalistas a respeito das obras deles. Isso significa que eles já tiveram obras muito comentadas em vários jornais, revistas literárias, com teses universitárias sobre eles. São obras, portanto, que têm uma importância, um lugar já consagrado no panorama da literatura brasileira dessas últimas décadas. Ou seja, entraram para a história da literatura. E, portanto, há muito tema aí para a gente abordar ao longo dessa conversa. O Gregório Dantas, que é professor de literatura da Universidade Federal de Dourados, né? Ele falou que é um professor em trânsito, porque ele está acabando de se mudar de uma outra universidade para essa em Dourados, em Mato Grosso do Sul. Ele vai fazer a mediação, mas a ideia é que vocês participem ativamente do bate-papo aqui, fazendo perguntas. A gente tem duas moças ali da produção que vão ter microfones sem fio, que é só pedir o microfone, pedir a palavra, e a gente vai mesclando as perguntas de vocês com as perguntas do Gregório e minhas, e as perguntas que o próprio Milton e o Marçal podem fazer entre si. Tá certo? Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Marçal. Obrigado, Milton. Obrigado, Gregório. Eu passo a palavra para você agora. Bem, boa tarde a todo mundo. Eu quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui com esses dois grandes escritores e com o Manuel. Eu gostaria de começar, antes que vocês façam umas perguntas, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Eu quero começar fazendo uma pergunta um pouco, digamos assim, básica para o Milton, porque eu sei que nós sabemos que ele é um dos autores brasileiros mais traduzidos hoje em dia. Eu imagino que dos autores contemporâneos seus livros têm alcançado bastante repercussão internacional. Eu quero começar a discussão, então, pensando que o nosso tema da mesa é a literatura brasileira no exterior. Queria perguntar para o Milton se ele já... Bem, imagino que sim. Se você já viajou para o exterior para divulgar a sua literatura, e quais são as suas impressões da recepção das suas obras no exterior e da literatura brasileira como um todo, né, de maneira geral. Alô? Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite da Bienal, a presença do Manuel, professor, desse garoto aqui que está do meu lado, e a presença de todos vocês. Bom, eu preciso dizer que eu tive um pouco de sorte. Eu não sei o que isso significa. Mas quando eu publiquei o meu primeiro romance, em 89, ele foi imediatamente traduzido para várias línguas importantes. Toda língua é importante, mas quando se fala em literatura, por exemplo, uma língua de cultura, que é a língua francesa, significa muito para uma tradução. Quer dizer, a França ainda é uma espécie de janela aberta para a Europa. Então, o Relato de um Certo Oriente foi, em 2 ou 3 anos, traduzido
para o inglês, o francês, o italiano, o alemão e o espanhol. Então, isso me assustou um pouco, porque eu era, talvez ainda seja, um provinciano lá, exilado em Manaus, no meu alto exílio, né, e não esperava a repercussão, vamos dizer, no exterior dessa obra, do meu primeiro romance. E além de ser publicado lá fora, ele foi também resenhado, o que é uma coisa difícil, né? Então, de repente, tinha resenha nos jornais Le Monde, né, O País, não sei aonde, New York Times, e isso foi uma coisa também inesperada. Eu demorei muito a publicar o segundo romance, acho que quase 11 anos, mas dois irmãos, essas traduções, vamos dizer, se ampliaram para outros países e hoje eu acho que eu tenho livros publicados em mais de 15 países. Do Líbano para a Europa, Estados Unidos e contando também a Argentina e, enfim, países da América do Sul. Bom, eu digo sorte, que eu tive sorte, porque bons livros não tiveram essa trajetória, né? Então, o que explica isso, eu não sei dizer. Eu acho que, em parte, não vou ser, vamos dizer, hipócrita dizer que meus livros não têm nenhuma qualidade, eu acho que algum interesse deve ter, né? Não sei se essa combinação da Amazônia com o Oriente, nos dois primeiros romances, ajudou o livro a ser traduzido e publicado no exterior. O empenho do meu editor foi importantíssimo, disso eu tenho certeza, do Luiz Schwartz na primeira feira de Frankfurt. O interesse dos tradutores, de alguns leitores e tradutores europeus também foi importante. Eu lembro que meu primeiro romance recebeu da minha editora francesa 3 pareceres, e isso conta para a publicação de um romance no exterior. Enfim, foi uma conjunção de circunstâncias que escapam do autor. Quer dizer, o autor não tem muito a ver com isso, né? Eu estava lá em Manaus e as coisas estavam acontecendo e os livros estavam sendo, enfim, traduzidos e publicados no exterior. Agora, quanto à imagem do Brasil, eu acho que, e não sei se eu tenho tempo ainda para falar, algum minuto, ou se o Marcelo, o Aquino, porque é o seguinte, o Brasil, a literatura brasileira, ela ficou de fora do que se convencionou chamar de boom da literatura latino-americana. O que é um erro chamar de boom da literatura latino-americana, porque esse boom não foi latino-americano, foi hispano-americano. Então, um ano importante desse boom foi 1962, quando o Jorge Luiz Borges e o Samuel Beckett ganharam o prêmio Formentor, que é um prêmio importantíssimo de editores europeus. Então, o Borges, que já era um pouco lido na Europa, sobretudo na França, e na Espanha, ele ganhou esse prêmio com um escritor importantíssimo e a obra dele ficou super conhecida, começou a ser estudado e depois até idolatrado, né? Então, vamos dizer que os anos 60 foram uns anos importantes para a divulgação da literatura hispano-americana. E depois surgiu 100 Anos de Solidão, a obra do Cortázar, que já morava em Paris, do Mário Vargas Llosa, enfim, de todos esses escritores que participaram diretamente do boom. Por que o Brasil foi excluído? Eu acho que esse é um problema para a literatura brasileira. Porque a língua portuguesa, ela não é conhecida como a língua espanhola na Europa. Na Europa e nos Estados Unidos. Quer dizer, o interesse, não que nós não tenhamos grandes autores, ao contrário, eu acho, e sem nenhum ranço de nacionalismo, de chauvinismo, muito menos chauvinismo, que o Grande Sertão Veredas é o grande romance latino-americano. Entre os grandes, o Grande Sertão, a meu ver,
É o maior deles. Por várias razões. Não sei se compete aqui a gente... E isso, vários autores, o Saramago concordava, o cubano Guilherme Cabreiro Infante dizia isso, até mesmo para cutucar o Garcia Marques por questões políticas, né? Porque todos sabem que o Cabreiro Infante é um exilado cubano, que rompeu com Cuba em 65. Enfim, aí há uma história política, um subtexto político, mas ele falou isso sinceramente, né? Quer dizer, no entanto, Grande Sertão Veredas e a obra de Clarice Lispector e de Graciliano, que já vinha escrevendo desde os anos 30, publicando, não participaram desse boom. Ficaram quase esquecidos. Houve traduções, mas também não foram considerados, vamos dizer, não foram lidos e apreciados como os escritores, vamos dizer, hispano-americanos, como Alejo Carpentier, o próprio Cabreiro Infante, o Cortázar, o Rulfo e vários outros. Então, é como se a língua portuguesa ou o Brasil, né, tivesse sido alijado desse processo, vamos dizer, dessa quebra de hegemonia, porque esse boom hispano-americano foi importantíssimo. Foi o primeiro momento em que uma literatura de países colonizados, que tinham sido colonizados, ganhou espaço na literatura, no mercado europeu. Isso tem um significado, além de cultural, um significado simbólico muito grande, muito forte, né? E, no entanto, o Brasil não participou disso. Por outro lado, o que ajudou muito esses escritores hispano-americanos foi uma cidade chamada Barcelona, né? Barcelona é um grande centro, sempre foi um grande centro editorial. E esses escritores exilados ou expatriados, eles foram morar em Barcelona. E lá